Você sabia que as 2 primeiras horas após acordar são, silenciosamente, as mais perigosas para quem tem mais de 65 anos? Todos os dias, milhares de brasileiros enfrentam riscos invisíveis ao simplesmente sair da cama: tonturas repentinas, quedas inesperadas, pressão arterial instável e, o mais alarmante, o acidente vascular cerebral matinal, uma das principais causas de morte entre idosos no Brasil. Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, meu nome é Dr. Sérgio Cavalheiro. Sou neurocirurgião, com mais de 3 décadas de experiência, acompanhando o envelhecimento saudável. Ao longo da minha carreira, observei padrões claros: aqueles que chegam aos 80 e 90 anos com lucidez, força e independência compartilham algo em comum. Não são remédios caros nem tratamentos milagrosos, mas hábitos matinais surpreendentemente simples. Hoje, quero dividir com você 5 desses hábitos, fáceis de aplicar, seguros, sem remédios e sem necessidade de equipamentos. Eles não tomam mais que 5 minutos por dia, mas podem transformar sua saúde de forma poderosa. E não é exagero. No quarto hábito, você vai entender por que tantos idosos se sentem fracos e mentalmente lentos logo cedo e o que fazer, ainda antes do café da manhã, para reverter isso naturalmente. Se você tem mais de 60 anos ou cuida de alguém que tem, este conteúdo pode, literalmente, mudar sua rotina e, quem sabe, salvar sua vida. A maioria dos problemas de saúde que surgem nas primeiras horas da manhã não acontecem por acaso. Eles são consequência de um corpo que ainda não foi despertado da forma correta. E a boa notícia é que isso tem solução. E começa já amanhã cedo. Por isso, se você valoriza sua saúde e quer viver com mais autonomia, clique para se inscrever no canal e ative as notificações. E me conta aqui nos comentários, qual parte da sua manhã costuma ser mais difícil? Eu posso te ajudar nos próximos vídeos. Agora que você entende por que as primeiras horas da manhã são tão críticas, vamos direto ao ponto. Eu vou te mostrar, passo a passo, os 5 hábitos matinais que podem transformar sua saúde depois dos 60, começando pelo primeiro, que é simples, mas essencial, e que quase ninguém faz da forma correta. Hábito número 1. Hidratação estratégica. A primeira falha que sobrecarrega o coração logo cedo. Durante anos, muitas pessoas começaram o dia da mesma forma: saindo da cama, indo direto ao banheiro, tomando um café bem forte, e só então lembrando de beber um pouco de água às vezes, apenas ao longo da manhã. Esse hábito parece inofensivo, mas carrega um risco oculto, especialmente após os 60 anos. É comum sentir cansaço, cabeça pesada ou até uma leve tontura nos primeiros minutos do dia. Alguns descrevem como se o corpo estivesse pesado, mesmo após uma boa noite de sono. Esses sintomas, embora sutis, indicam algo importante. Seu corpo está desidratado. Como neurocirurgião, vejo isso com frequência. Durante o sono, perdemos até meio litro de água, apenas ao respirar e transpirar. Quando acordamos, nosso sangue está mais espesso, a circulação mais lenta e o cérebro recebe menos oxigênio. Isso é um terreno fértil para tonturas, quedas e até acidentes vasculares. Mas a boa notícia é que uma pequena mudança faz toda a diferença. Ao abrir os olhos, ainda na cama, beba cerca de 500 ml de água em temperatura ambiente com o suco de 1/4 de limão fresco. A água morna ajuda a dilatar os vasos, enquanto o limão fornece potássio, vitamina C e eletrólitos que suavizam as artérias e regulam a pressão arterial. Pacientes que adotaram esse hábito logo ao acordar antes de qualquer café, chá ou alimento, relataram mudanças notáveis em poucas semanas. Tonturas diminuíram, a mente ficou mais desperta e a sensação de peso pela manhã desapareceu. Alguns, inclusive, conseguiram reduzir a medicação para a pressão com acompanhamento médico. Parece simples demais, mas é justamente a simplicidade que funciona. Comece amanhã
e perceba como o seu corpo responde ao cuidado certo, no momento certo. Hábito número 2. Mobilidade articular matinal. A rigidez, que pode causar quedas graves. Muita gente acima dos 60 anos acorda e já vai direto se levantar, acreditando que o corpo ainda está bom, como antes. Essa pressa inocente esconde um risco perigoso. Os músculos e articulações ficarão horas imóveis durante o sono. Levantar de forma brusca é como tentar correr com um carro que ficou estacionado a noite inteira no frio. Com o tempo, essa prática leva a sintomas silenciosos. Dores nos joelhos, dificuldade para alcançar o chão, sensação de travamento nas costas ou nos ombros. Em casos mais graves, vem o desequilíbrio, aquele passo torto logo cedo, que pode acabar em uma queda, uma fratura ou semanas de cama. No consultório, explico isso com frequência. Durante a noite, o líquido sinovial que lubrifica as articulações se torna mais espesso. Sem um leve aquecimento, qualquer movimento brusco pela manhã pode causar microlesões. Repetidas, elas geram inflamações e aceleram a degeneração articular. Muitos idosos desenvolvem artrose não por esforço excessivo, mas por ignorar os primeiros 90 segundos do dia. Mas a solução é simples. Ao acordar, ainda sentado na beira da cama, gire os tornozelos 10 vezes em cada direção. Depois faça movimentos circulares com os joelhos. Em pé com apoio, incline o tronco levemente para os lados, rotacione o quadril suavemente e finalize com 10 rotações lentas dos ombros para trás. Tudo isso leva menos de 2 minutos. Após algumas semanas, pacientes relatam maior facilidade para se levantar, menos dor ao caminhar e mais segurança ao subir escadas. Pequenos movimentos criam grandes transformações, especialmente quando feitos no momento certo, antes de sair da cama. Hábito número 3. Proteína no momento certo. A perda muscular silenciosa começa ainda antes do café. Por muitos anos, acreditou-se que o importante era consumir proteína ao longo do dia, em qualquer horário. Mas, para quem passou dos 60, o momento em que você ingere proteína é tão importante quanto a quantidade. Ignorar esse detalhe é abrir as portas para uma perda muscular lenta, silenciosa e irreversível. A maioria das pessoas acorda, toma café puro, talvez um pedaço de pão, e só vai pensar em proteína horas depois. Esse intervalo é crítico. Durante a noite, o corpo entra em jejum. Ao despertar, se não recebe proteína rapidamente, ele começa a buscar energia nos próprios músculos, o que leva, dia após dia, a perda de força, equilíbrio e até imunidade. Os sintomas muitas vezes passam despercebidos: mais cansaço ao subir escadas, dificuldade para carregar sacolas ou levantar-se de uma cadeira sem impulso. Esses sinais sutis indicam que a massa muscular está diminuindo e, com ela, a independência. Como médico, explico que entre 3 e 8 da manhã ocorre uma aceleração natural da quebra muscular. Estudos do Instituto Nacional do Envelhecimento mostram que idosos que consomem de 25 a 30 gramas de proteína de alta qualidade até 30 minutos após acordar preservam até 64% mais massa muscular ao longo dos anos. A mudança é simples. Troque o café puro e seco por algo rico em proteína. Pode ser um shake de whey protein, 4 claras e uma gema de ovo, uma xícara de iogurte grego com uma colher de proteína em pó, ou, se você for vegetariano, tofu macio ou proteína vegetal de ervilha e arroz. O importante não é a marca, e sim o momento. Quanto antes, melhor. Após algumas semanas, meus pacientes relatam mais disposição, menos fadiga e melhor tônus muscular. Alguns voltam a caminhar mais longas distâncias ou a fazer atividades simples com confiança. E tudo isso começa com um café da manhã inteligente que alimenta não só o estômago, mas a força do corpo inteiro. Hábito número 4. Ativação da circulação sanguínea. O sangue espesso, que coloca o cérebro em risco. Muitas pessoas acordam, levantam da cama e seguem direto para o banheiro ou para o café,
sem pensar duas vezes no que o corpo acabou de passar. Horas de imobilidade. Durante esse tempo, o sangue se acumula nas partes mais baixas do corpo, como as pernas. Ao se levantar de forma brusca, a circulação ainda lenta pode não acompanhar, e isso explica aquela tontura súbita, sensação de apagão ou, em casos mais graves, desmaios e quedas. Com o tempo, esses episódios se tornam frequentes, mas são normalizados. A idade está chegando, muitos dizem. No entanto, esse sintoma não é apenas da idade. É sinal de que o coração e o cérebro estão sofrendo com uma circulação lenta, um risco ainda maior para quem já tem pressão alta, diabetes ou histórico familiar de AVC. Como especialista, explico que o sangue pela manhã tende a estar mais espesso e viscoso. Isso dificulta o transporte de oxigênio e nutrientes ao cérebro, que precisa de um impulso rápido logo ao acordar. A American Heart Association afirma que os riscos de AVC e infarto são mais altos nas 2 primeiras horas do dia, exatamente por esse motivo. Mas há um jeito simples e rápido de resolver. Assim que se levantar, em pé ao lado da cama, posicione os pés na largura dos ombros. Levante os braços sobre a cabeça, inspirando profundamente pelo nariz, depois abaixe-os lentamente enquanto solta o ar pela boca. Em seguida, gire os ombros para trás 5 vezes. E depois para frente. Finalize com 10 elevações de calcanhar, levantando os pés lentamente para ativar o retorno venoso. Em menos de 60 segundos, esse pequeno ritual desperta o sistema circulatório. Meus pacientes relatam mais clareza mental, melhora no humor e redução dos episódios de tontura. Para muitos, é a diferença entre um começo de dia inseguro e um despertar com confiança e equilíbrio. Hábito número 5. Fortalecimento cerebral. O esquecimento não é inevitável, é treinável. Imagine acordar e, nos primeiros minutos do dia, oferecer ao seu cérebro a mesma atenção que damos ao corpo. Parece simples demais para fazer diferença, mas essa pequena atitude tem um impacto profundo, especialmente após os 60 anos, quando a função cognitiva começa a declinar de forma sutil, porém constante. Ao longo das décadas, muitas pessoas que atendi relatavam uma mesma preocupação. Estou ficando esquecido, não consigo me concentrar como antes, ou ainda, tenho medo de perder minha lucidez. E é compreensível. Segundo dados da Associação Brasileira de Alzheimer, mais de 60% dos idosos consideram a perda de memória o maior medo relacionado à saúde. O problema é que muitos acreditam que isso é natural e não há o que fazer. A verdade, porém, é que o cérebro, assim como os músculos, responde ao estímulo, e quanto mais cedo começarmos a treinar, diariamente maior a chance de preservar sua vitalidade por décadas. No entanto, o que vejo com frequência é o oposto. As manhãs começam com o piloto automático, olhar o celular, rolar redes sociais, assistir a noticiários repetitivos. O cérebro, ainda em um estado receptivo após o sono, perde sua melhor oportunidade de ativação. Essa janela dourada, os primeiros 30 minutos do dia, é o momento ideal para treinar o foco, a memória e a clareza mental. A neurociência já demonstrou que nesse período, o cérebro produz mais BDNF, fator neurotrófico derivado do cérebro, uma proteína essencial que funciona como adubo para os neurônios. E, diferente do que muitos pensam, você não precisa resolver cálculos complexos nem fazer palavras cruzadas. Basta um exercício simples, mas poderoso. Relembrar o seu dia anterior, de trás para frente. Comece pelo jantar. O que você comeu? Com quem estava? Qual era o clima? O que você sentiu? Depois, vá para a tarde. Atividades realizadas, conversas, caminhos percorridos. Em seguida, amanhã, o café da manhã. Com quem falou, o que leu ou assistiu. Quanto mais detalhes conseguir lembrar, melhor. E com o tempo você pode expandir. Relembrar 2 dias, depois 3. Esse exercício trabalha diversas áreas do cérebro ao mesmo tempo. Memória recente, linguagem,
orientação temporal e até controle emocional. É uma espécie de aquecimento cerebral, assim como os alongamentos preparam o corpo. Pacientes que praticaram esse hábito por 3 a 6 semanas relataram melhora na concentração, mais agilidade para raciocinar e até mais confiança ao falar em público ou tomar decisões. Para muitos, foi a primeira vez em anos que se sentiram mentalmente afiados, logo cedo. Além disso, esse exercício é uma ferramenta preventiva. Estudos clínicos mostram que ele pode retardar os sinais de declínio cognitivo e reduzir o risco de doenças como Alzheimer em até 30%. Quando aliado a outros hábitos saudáveis, não substitui medicamentos, mas é um complemento poderoso à saúde cerebral. A melhor parte: você não precisa de nada além de alguns minutos em silêncio. Logo após acordar, sente-se confortavelmente, feche os olhos e conduza a mente com gentileza, como se rebobinasse um filme do seu dia anterior. No início, pode parecer estranho, mas com a prática, você verá o quanto seu cérebro pode surpreender. 5 minutos que moldam os próximos anos. Ao longo desta jornada, você descobriu 5 hábitos simples e profundamente transformadores que podem mudar a forma como você vive as primeiras horas do dia. Hidratar-se ao acordar, movimentar suavemente suas articulações, consumir proteína no momento certo, ativar a circulação e estimular seu cérebro são ações pequenas, mas quando feitas todos os dias, constroem um escudo de proteção para o seu corpo e sua mente. Nenhum desses hábitos exige força, tempo ou dinheiro. O que eles pedem é intenção, constância e um pouco de curiosidade para perceber as mudanças que vão surgindo. A melhora na disposição, o equilíbrio ao caminhar, a mente mais clara e a sensação de leveza ao despertar não acontecem por acaso. Elas são resultado de escolhas conscientes e diárias. Eu, Dr. Sérgio Cavalheiro, não acredito em milagres nem soluções mágicas. Acredito em conhecimento aplicado com regularidade. Acredito que a saúde verdadeira vem dos detalhes, dos primeiros 5 minutos do seu dia, de como você trata seu corpo ao abrir os olhos e de como você honra seu cérebro ao convidá-lo a despertar com você. Se você chegou até aqui, parabéns. Você já está um passo à frente da maioria. Agora te convido a dar o segundo passo. Comece amanhã mesmo. Escolha um dos hábitos, o que for mais fácil para você, e pratique. Depois, vá incluindo os outros, um a um. Talvez daqui a um mês, 2 ou 6, você perceba que aquela dor que tinha sumiu, que sua energia aumentou, que suas manhãs são mais tranquilas, que seus pensamentos estão mais claros. E o mais importante, que você sente de novo que está no controle do seu próprio envelhecimento.